Sejam bem-vindos ao canal, a este perfil Science Rocks, que tem por objetivo falar de ciência de uma forma leve e descontraída. Eu sou Cristiane Bretas e hoje, como toda sexta-feira, nós temos mais um episódio da série Como Me Tornei Cientista. E chegou o dia de eu contar para vocês como eu me tornei cientista. Se você está curioso em conhecer a minha história, continue assistindo esse vídeo. E para não perder o hábito, vamos com a vinheta. Como é que eu posso começar? Tem muita gente que fala que desde criancinha já se interessava por ciência porque era muito curiosa. Essa não é a minha história. Eu, quando era criança, apesar de ter aqueles kits, né, o pequeno químico, a questão do pezinho de feijão, não vou dizer que desde sempre a ciência me encantou. Mas eu posso dizer que desde sempre a prática docente me atraiu. Então eu costumava brincar com meu irmão, né? Um dava aula para o outro, ele era mais velho, então ele me ensinava matemática, me ensinava francês, me ensinava português. Eu não tinha muito o que ensinar para ele e como era mais musical do que ele, eu ensinava flauta. Enfim, e desde sempre, né, nessa atividade docente, mas não uma atividade, né, voltada para a ciência. E aí os anos foram passando, né, e se fosse me perguntar quando eu era jovenzinho o que eu queria ser efetivamente na vida quando crescer, resposta fácil era dizer artista. O que eu queria era ser artista, né? Mas no Brasil, minha mãe não apoiou muito essa minha inclinação por medo, né? Assim como a ciência, a arte também não é tão valorizada no nosso país. Então ela queria para mim um caminho mais tradicional. E quando eu estava na 8ª série, né, antigo ginásio, eu acho que se chamava na ocasião, atualmente, né, o 9º ano do ensino fundamental 2, minha mãe virou para mim e falou assim, né, ou você vai fazer um curso técnico ou você vai fazer normal, que é aquela formação de professores para o ensino fundamental, para a educação infantil. E na ocasião, apesar de eu já gostar de ser professora ou ter atividade docente, eu não tinha interesse de dar aula para criança. Então eu fui buscar fazer o concurso para as escolas técnicas que existiam na ocasião públicas, né? O Cefet, o ENSE e a Escola Técnica Federal de Química, a atual IFRJ. Mas na verdade a Escola Técnica Federal de Química nem era a que mais me atraía na ocasião. Quase que sequer eu fui fazer a prova. Mas de última hora me deu um estalo, eu falei, vou fazer a prova. E de uma maneira surpreendente, não sei explicar até hoje porque foi na Escola Técnica Federal de Química que eu decidi ingressar. Na ocasião não tinham muitos cursos, era um curso de Química, que era mais antigo, mais tradicional, e os cursos de Biotecnologia e de Alimentos, que eram mais recentes à época, né? Eu estou falando aí de 1989 e 1990. E eu escolhi fazer um curso técnico em Alimentos. E foram anos maravilhosos da minha vida, conheci pessoas fantásticas, desde amigos a professores. E foram os professores que eu encontrei lá que me apresentaram efetivamente o universo da ciência, o universo da pesquisa. Muitos professores na ocasião eram mestrandos, eram doutorandos, em especial um professor que me inspirou muito foi o meu professor de bioquímica, o professor Mário Alberto Cardoso da Silva Neto, que eu tive o prazer de reencontrar na UFRJ quando eu fui fazer o meu curso de graduação. Quando eu estava na escola técnica ele ainda era mestrando e quando eu fui para a graduação ele já era professor da UFRJ. E por ter gostado muito de bioquímica, eu fui conversar com ele, né, que curso de graduação eu poderia fazer para poder me especializar em bioquímica, para poder estudar mais bioquímica. E na ocasião ele falou que eu poderia fazer ciências biológicas, medicina, farmácia. E aí eu resolvi escolher farmácia porque a farmácia tinha, né, uma especialização em alimentos. E eu pensei, né, que se meu plano A não desse certo, meu plano B seria então construir uma carreira na área de alimentos. Na época do vestibular eu não tentei para muitas universidades, eu tentei para a FRJ, o curso de farmácia, e em paralelo o curso de engenharia de alimentos na Unicamp, e só. E passei para a farmácia logo na primeira tentativa e às vezes eu fui pensando se eu não tivesse passado, se minha vida não teria tido outro rumo, né? Então eu ingressei
na farmácia já pensando na carreira acadêmica. Queria muito fazer pesquisa, e apesar de já ter essa questão, né, da prática docente na veia, desde muito cedo, na ocasião a prioridade não era exatamente ser professora, mas eu sempre me senti muito à vontade nessas situações, né, de fazer uma exposição, uma apresentação oral. Então, para muitos colegas meus não foi uma surpresa eu ter me tornado professora, mas na ocasião, apesar de já ter, né, uma incursão mais para a docência, né, anterior e não para a ciência, não era prioridade ser professora. Mas no Brasil é muito difícil você fazer pesquisa fora do ambiente universitário, do ambiente acadêmico, né? A gente não tem muitas pesquisas na iniciativa privada, nem muitas instituições primariamente de pesquisa. Então é uma coisa que é meio difícil dissociar da outra. Mas aí no curso de farmácia, né, ainda no curso de farmácia, eu fiz bioquímica, né, reforcei aí o meu amor pela bioquímica, mas eu comecei a ter outros interesses a partir do momento que eu conheci a disciplina de fisiologia, e aí eu fui me inclinando mais para a fisiologia, e quando eu fiz farmacologia, então eu vi que era uma ciência tão abrangente que eu poderia, né, estudar mais bioquímica, estudar mais fisiologia, estudar mais química, porque a farmacologia é uma ciência que requer conhecimentos básicos de várias outras ciências. E até então eu fazia estágio de iniciação científica no laboratório de síntese orgânica, já trabalhando, né, com síntese de moléculas com potencial terapêutico. Eu tinha uma ambição enorme de acompanhar todo o processo, da síntese da molécula até os testes biológicos e, quiçá, né, sair da esfera de experimentação animal para ensaios clínicos. Uma coisa que é muito difícil de você acompanhar essa linha toda, né, esse processo todo do desenvolvimento de novos medicamentos. E aí, quando eu conheci a farmacologia, eu decidi arriscar e sair do laboratório que eu estava já há mais de 2 anos para buscar uma iniciação científica em farmacologia. E fui recebida pela professora Valéria Cunha, que na ocasião ainda fazia parte do laboratório do professor François Noel. E com a professora Valéria eu fiz o meu mestrado, fiz o meu doutorado. Ao final do doutorado já surgiu um concurso na UFRJ, eu acelerei a minha defesa para fazer esse concurso. Infelizmente, ou não, né, não sei, às vezes a gente fica chateado na ocasião quando uma coisa não sai como a gente quer, né, mas depois a gente vê que talvez não era para ser aquilo, porque a gente teria outras oportunidades melhores mais à frente. Então, não fui classificada, né, a ponto de conseguir me encaixar nas vagas que tinham disponíveis na ocasião, e foi de certa forma uma decepção, porque eu fui muito bem na prova de conhecimentos, né? O que pegou na ocasião foi o currículo. Então, quem tiver interesse na área acadêmica, atenção aí para o seu currículo, né? Publicar artigo científico é algo muito importante. Essa é uma mensagem que é preciso que fique clara, né? E em função de eu não ter conseguido nem entrar nesse concurso, eu já fui obrigada a considerar outras possibilidades, né? Teve um outro concurso, não muito tempo depois, que aconteceu algo semelhante. A grande questão foi o currículo, na ocasião, mas esses 2 insucessos, vamos dizer assim, me fizeram buscar oportunidades em instituições privadas de ensino. Então eu tive a oportunidade de lecionar na Fundação Técnica Educacional Sousa Marques, na Universidade Estácio de Sá, na Unigran Rio, e isso fez com que eu angariasse uma bagagem docente muito robusta. E talvez eu não fosse a professora que eu sou hoje se eu não tivesse tido essa oportunidade. Não que eu me considere uma professora excelente, mas provavelmente eu seria uma professora pior se eu não tivesse tido essa oportunidade. Então há mais que vem para o bem, né? E aí eu trabalhava muito, dava muitas aulas, uma carga horária semanal bastante puxada, e surgiu um concurso na Universidade Federal Fluminense. No primeiro momento não me interessei em fazer, estava um pouco desacreditada, né? Mas um concurso seguinte que surgiu, eu fui estimulada por uma amiga
a fazer a prova, né? E fui fazer a prova com barrigão de 8 meses de gravidez, né? Então, nesse concurso deu tudo certo, né? Fui aprovada em primeiro lugar para o Departamento de Fisiologia e Farmacologia do Instituto Biomédico da Universidade Federal Fluminense. E o tempo que eu tenho de UF né, bate com a idade da minha filha. E a UF me abriu várias portas, várias oportunidades. Na minha pós-graduação eu trabalhei analisando, estudando a dinâmica do cálcio intracelular em tecidos musculares, como o coração, como o músculo liso do ducto deferente. E na UF, ingressando no programa de pós-graduação em ciências cardiovasculares, unindo o útil ao agradável, eu acabei ampliando, né, o meu potencial investigativo. Então, não só realizando projetos investigando a parte bioquímica e molecular, mas também a parte funcional associada ao sistema cardiovascular, dentro da área de origem desenvolvimentista da saúde e da doença, plasticidade do desenvolvimento, trabalhando com vários modelos de má nutrição durante a lactação, um estudo experimental. E tive a oportunidade, nesse meio tempo, de orientar vários alunos de iniciação científica, de mestrado, de doutorado. Hoje eu conto com a ajuda de uma pesquisadora pós-doutoral. Consegui realizar trabalhos também dentro da área de farmacocinética clínica, hoje em dia, né, buscando desenvolver projetos dentro da área de reposicionamento de fármacos. Tive a oportunidade de não só ingressar no programa de pós-graduação em ciências cardiovasculares como docente, mas também integrando a coordenação com o professor Cláudio Tinoco desde 2013. Então, sou muito grata pela minha trajetória e por ter chegado na UF e tudo que a UF e várias pessoas muito generosas que eu encontrei lá e até lá foram capazes de me oferecer, né? Apesar de eu estar no local que eu queria desde os meus 16 anos de idade, eu não vou dizer que tudo foi fácil até aqui, né? E nem que tudo continue fácil. Fazer ciência no Brasil vamos dizer assim, para os fortes, né? Porque a gente não tem muito estímulo. Mas eu creio que eu não estaria mais feliz se eu estivesse fazendo qualquer outra coisa. E eu acho que quando a gente escolhe uma carreira, sem dúvida a remuneração é algo muito importante, mas o prazer da gente desenvolver a atividade é mais importante ainda. Então, eu creio que a gente possa ser o que a gente quiser. No contexto do Brasil, às vezes é complicado fazer isso, dadas as desigualdades que a gente tem por aí, nem todo mundo parte do mesmo ponto. Então, falar de meritocracia é bastante complexo, mas eu creio que, embora a trajetória seja mais difícil para uns do que para outros, a gente pode ser tudo o que a gente quiser. Eu gosto de acreditar que nós podemos ser o que nós quisermos. Muitas pessoas me inspiraram no meio desse caminho, não tenho como relacionar todas aqui, e eu espero que ao longo da minha carreira, ao longo da minha trajetória, e com esse vídeo eu tenha a capacidade de também inspirar outras pessoas. Bom, acho que eu não cumpri os 10 minutos, já passei, né? Então por isso vou encerrar o vídeo por aqui e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não deixem de curtir, de comentar, de salvar, de compartilhar e seguir o nosso perfil no Instagram e o nosso canal no YouTube. Obrigada e até a próxima!